Obrigado, princesa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos por primeiro. Obrigado. Na minha qualidade de ouvidor, irei ler a provisão que nomeia o Padre Jacob como pároco das 5 Ribeiras. Dom Armando Esteves Domingues, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores. Aos que esta provisão virem, saúde, paz e bênção. Fazemos saber que, sendo necessário prover estavelmente à celebração do culto divino e à adequada cura pastoral dos fiéis com um novo pastor, vistos os cânones 523 e 524 do atual Código de Direito Canónico e concluídas as consultas e as investigações prescritas ou consideradas oportunas, nomeamos o reverendíssimo Padre Jacob Fernando Noia Vasconcelos, pároco das 5 Ribeiras, ouvidoria de Angra do Heroísmo desta nossa Diocese de Angra, de quem conhecemos a experiência e zelo pastoral pelo prazo de 6 anos, a decorrer a partir da data da tomada de posse, em substituição do reverendíssimo Padre Francisco Salles Diniz, continuando a exercer o ofício eclesiástico de pároco de Santa Bárbara, da mesma ouvidoria, bem como os ofícios anteriores. Exerça ele de tal modo o ministério de ensinar, santificar e governar, que os fiéis e toda a comunidade paroquial se sintam de facto membros ativos da Igreja diocesana e universal. Seja a sua atividade pastoral sempre imbuída de espírito missionário e de preocupação evangelizadora. Cuide da qualidade das celebrações litúrgicas. Promova e apoie o serviço da caridade. Esperamos que os paroquianos o recebam como legítimo pastor e o auxiliem no cumprimento da sua missão. Todos se devem manter unidos a ele pela oração e pela atividade apostólica. Contribuam para a sua côngrua sustentação, de modo que, liberto das preocupações materiais, possa dedicar-se inteiramente ao serviço do Evangelho. Encarregamos a Cúria Diocesana de dar execução a este decreto, garantindo que o novo pároco, depois de ter emitido, diante do ordinário do lugar ou do respectivo ouvidor, a profissão de fé e o juramento de fidelidade, conforme os cânones 833, parágrafo 6º, e 1283, primeiro parágrafo, do Código de Direito Canónico, tome posse legitimamente do ofício, dentro dos prazos determinados pelo direito. Esta nossa carta será lavrada em duplicado, servindo um exemplar de título ao pároco e outro para o arquivo da Cúria Diocesana, dada em Angra, sob o sinal e selo de armas, no primeiro dia do mês de agosto do ano de 2023. E eu, cônego João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes, chanceler da Cúria Diocesana, o subscrevi. Armando, Bispo de Angra. Eu, Padre Jacob Fernando Noia Vasconcelos, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades que
que estão contidas no símbolo da fé, a saber: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Creio também firmemente tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição e que é proposto pela Igreja de forma solene ou pelo magistério ordinário e universal para ser acreditado como revelado por Deus. De igual modo, aceito firmemente e guardo todas e cada uma das coisas que acerca da doutrina da fé e dos costumes são propostas definitivamente pela mesma Igreja. E acolho ainda, com religioso assentimento da inteligência e da vontade, os ensinamentos que o Romano Pontífice ou o Colégio Episcopal propõem quando exercem o magistério autêntico, ainda que não pretendam proclamá-los como ato definitivo. Eu, Padre Jacob Fernando Noia Vasconcelos, ao receber o ofício de pároco das 5 Ribeiras, ouvidoria de Angra do Heroísmo, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, tanto por palavras como pela minha maneira de viver e atuar. Desempenharei com diligência e fidelidade as funções a que me obrigo perante a Igreja, tanto universal como particular, na qual fui chamado a prestar o meu serviço segundo as normas do direito. No cumprimento deste meu cargo, que me foi entregue em nome da Igreja, conservarei íntegro o depósito da fé. Transmiti-lo-ei fiel e exemplarmente, evitando todas as doutrinas que lhe são contrárias. Acatarei e favorecerei a disciplina geral da Igreja e guardarei todas as leis eclesiásticas, nomeadamente no que se refere aos sacramentos. Obedecerei com espírito cristão ao que os pastores da Igreja declaram como doutores e mestres autênticos da fé e estabelecem como condutores do povo de Deus, e prestarei fiel ajuda ao prelado diocesano para que a ação apostólica, a exercer sempre em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim Deus me ajude e o Santo Evangelho de Deus que toco com as minhas mãos.
Reverendíssimo Sr. Padre Ricardo Henriques, ouvidor da Ouvidoria de Angra, Reverendíssimo Sr. Padre Jacobo Vasconcelos, caros membros desta Assembleia celebrante, coube-me a mim, em nome desta comunidade paroquial, dirigir-lhe uma saudação no momento de tomar posse como pároco da paróquia de Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras. Assumo esta missão não só como um serviço prestado a este pequeno rebanho do Senhor, mas sobretudo com a alegria incontida de o recebermos de braços abertos. Esta tarefa está de alguma forma facilitada pelo conhecimento e amizade pessoal que nos liga há pelo menos uns 9 anos, desde os bancos do seminário, quando me preparava para o diaconato permanente. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sem a pretensão de descrever de forma exaustiva o perfil do Padre Jacobo Vasconcelos, como pessoa e como sacerdote, o pároco que agora acolhemos é um jovem dotado de imensas qualidades e acumulado de muitos dons da parte do Senhor. Além das funções que agora fica exercendo entre nós, o Sr. Padre Jacobo Vasconcelos, formado em Roma em Teologia Pastoral, é também pároco de Santa Bárbara, professor de Teologia Pastoral Litúrgica e Teologia Pastoral Fundamental no Seminário Episcopal de Angra e diretor do Serviço Diocesano para a Evangelização, Catequese e Missões. O Sr. Padre Jacobo é um homem íntegro, inteligente e sensível, trabalhador incansável, cuja atividade sacerdotal é norteada por uma fé convicta em Deus e uma profunda devoção a Maria Santíssima. No seu contato com os paroquianos, privilegia a sinceridade, a simplicidade e o acolhimento pessoal e pastoral, sem dispensar a firmeza de quem assume a autoridade como um serviço e não como uma forma de poder ou de importância. A sua alegria espontânea e contagiante atua em nós fiéis como o rosto sorridente de Deus. A sua dedicação ao serviço da Igreja é constante e sem desfalecimentos. Consciente da vasta riqueza espiritual, pastoral e litúrgica da Igreja, ele é um dinamizador incansável nas atividades da paróquia como caminho para a edificação deste corpo, do qual Cristo é a cabeça e nós os membros. A sua excelente formação dá-nos uma visão esclarecida da importância dos ministérios ordenados, instituídos ou reconhecidos, e dos diversos serviços em que os membros da comunidade são chamados a exercer a sua vocação batismal como parte integrante e insubstituível da Igreja de Cristo. Profundo conhecedor do papel da liturgia na comunidade cristã, ele tem um cuidado primoroso com tudo o que a ela diz respeito. Trata com um carinho muito especial para que a celebração do nosso Deus, nos diversos atos litúrgicos, seja rodeada de ordem, estética, beleza, respeito e amor e seja o melhor participada possível pelos membros da Assembleia Celebrante. Tudo isto nos convida a esperar dele um pastor que caminhe com o seu povo, orientando, ouvindo, acolhendo, partilhando as alegrias e tristezas, os anseios e os desenhos dos seus paroquianos à imagem do bom pastor que é Jesus Cristo. Um pároco que revitaliza a vida da paróquia nos seus diversos aspectos, depois de uma pandemia de cujos efeitos mal começamos a recuperar. A nós paroquianos é devido o respeito, a estima e o apreço ao novo pároco. Recebê-lo de braços abertos não se pode ficar apenas por esta breve cerimónia. Exige de todos nós uma atitude de disponibilidade para colaborar com ele, de coração sincero e vontade firme, cientes de que todos somos chamados a construir este edifício, que é a Igreja de Cristo em que estamos inseridos. Ninguém está dispensado desta tarefa porque é batizado, porque vive em comunhão com os irmãos. Onde não há comunidade, não existe Igreja. Que o Divino Mestre, que o chamou a esta missão, por intermédio do nosso Bispo, abençoe o Sr. Padre Jacobo no exercício do seu ministério e que Maria Santíssima o acompanhe com sua proteção. Reverendíssimo Sr. Padre Jacobo, bem-vindo que vem em nome do Senhor. Obrigado. As palavras do diácono Heriberto, se forem
aprofundadas parágrafo a parágrafo, dizem tudo o que é o ministério de um sacerdote de uma paróquia, deixando os elogios para trás. Esses eu não vou frisar os elogios que ele me fez, mas naquilo que é o ministério do padre, ele disse tudo o que um padre deve ser nas 5 Ribeiras e em qualquer parte. Vou esforçar-me, e havemos falar no fim da missa sobre isso, para que se sintam bem servidos e bem acolhidos da minha parte. Contem sobretudo com a minha boa vontade. Eu estou aqui para fazer o melhor que eu puder no meio das muitas missões que o Sr. Bispo me pede. Mas vocês nunca vão ficar para trás e por isso é que vou fazer o melhor que puder para que tenham tudo o que é direito, o que é do vosso direito como paroquianos.